Yumi's House é uma experiência deveras bizarra. Eu não falo que ele irá te dar um susto ou coisa parecida, mas sim que ele irá descrever uma morte acidental entre duas irmãs, onde uma delas é morta por um carro. Mas e com provas que a gente consegue recolher, a gente pode provar que não foi algo acidental, e sim um assassinato. E tudo isso escondido dentro de um jogo até então inocente de Flash. Eu não sei porque eu fiz isso uma pizza, mas enfim. Bom, esse jogo aqui em Flash Perdido é como os outros são normalmente. Eles são gravados e são postados no YouTube, normalmente com a narração de alguém e, bom, aqui temos a narração e legenda na tela de um jogador não reconhecido. E pra ser bem sincero, ele só fica falando coisa nada a ver e sem nexo nenhum enquanto joga. Então, quando vocês verem esses textos na tela, pode ignorar, por causa que se eu não falei nada, é que a legenda é totalmente inútil. Mas de qualquer forma, iniciando, esse narrador não reconhecido nos fala que o jogo de Yumi's House em si é bem curto. Ele é literalmente um jogo de limpar a casa, como era bem comum na época que os jogos de Flash estavam em alta, mas que mesmo assim, ele consegue ser dividido em 5 dias, sendo cada dia a gente limpando uma coisa de casa. No primeiro dia, a gente limpa a sala. Então, na sala, a gente limpa o vidro, depois limpamos a porta, tapete e... só. É isso que a gente faz no primeiro dia. E a sala, modesta parte, ficou até brilhando. Aparece uma mensagem na tela que a gente é incrível e pronto. Porém, o narrador aqui pergunta se a gente notou alguma coisa de estranho na tela, que mesmo se a gente não tenha notado, ele irá mostrar pra gente logo depois. E bem, a bizarrice que ele tá falando é essa mancha preta existente no canto superior direito. Essa mancha aqui, ela é responsável para que a gente consiga entrar em uma espécie de glitch e desbloquear a história escondida desse jogo e desbloquear a The Mystery Room, que se você tá perdido, a The Mystery Room é uma sala misteriosa existente dentro do jogo. A gente consegue ver ela desbloqueando ou não a história escondida do jogo, mas a gente só entende após desbloquear a história, por causa que essa sala misteriosa é na verdade um quarto misterioso de uma das irmãs desse game. Mas voltando pra gameplay e não pra história escondida dentro dela, meio que nos outros dias a gente vê nenhuma gameplay. Na verdade eu fiquei até querendo ver gameplay, mas o narrador meio que explica o que eu acabei de explicar pra vocês, e ele fala que como o jogo é bem repetitivo, ele acha mais legal pular logo pro mistério da história escondida dentro desse jogo. Ele volta pro dia 1, e dentro do dia 1 ele vai e clica naquela escuridão que tem no canto superior direito. Daí então, ele mostra o jogo bugando, como eu disse. Clicando na logo, o jogo até então de limpar casas, aparece uma mensagem na tela totalmente distorcida escrito Noite 1. Você tem 1 minuto e 3 flashes de luz. Use com consciência. Após isso, o jogo se inicia como se fosse uma espécie de Five Nights at Freddy. Temos somente 3 flashes de luz para usar. Essa parte em si é só para mostrar que sim, existe coisa muito sinistra dentro desse jogo. E não é pouco não. Por causa que após 1 minuto nesse modo meio Five Nights at Freddy, o jogo buga de novo e volta para a tela que a gente abriu esse modo. Porém, só por a gente ter entrado dentro desse modo Five Nights at Freddy, o jogo configurou de outra forma. E nessa forma, ele buga sempre que você entra em outras salas para limpar elas, mas ela acaba meio de certa forma liberando a sala misteriosa que eu tinha dito anteriormente. E bem, é aqui que a bizarrice começa. O quarto que a gente não podia limpar anteriormente, o The Mystery Room, quando a gente entra nele, a primeira coisa que vemos dentro desse quarto é que por algum motivo fede a mofo e tem um jornal que fala em outras palavras que um adolescente de 13 anos foi morta por um carro após passar por cima da própria, por volta das 5 da tarde em uma cidade pequena da Malásia. Após lermos esse jornal, vemos papéis em cima da cama. Esses papéis são até onde parece de uma escola local, mostrando uma data nele, 2 de janeiro. E vocês que sabem do esquema, sabem também que essas coisas não são por acaso. Normalmente são para mostrar uma coisa, que esse acidente que ocorreu às 5 da tarde, onde envolveu um carro, ocorreu no dia 2 de janeiro. E com essas pistas a gente vai montando a cena do crime, que até agora foi sim um acidente. Entretanto, o jogo vira quando vemos um urso na prateleira do quarto escrito que precioso presente dado por eles, eu o joguei no meio da estrada. Eu não esperava que ela viesse correndo buscá-lo. Ela se foi por minha causa. Olhando para o espelho está escrito que ela me olhou pelo espelho, seus olhos cheios de ódio e raiva. Eu não consegui mais olhar para ela.
ela quer que eu vá embora. Então, vemos o espelho quebrado. Embaixo do espelho tem uma carta onde fala que: mãe, pai, quando você encontrar isso, já terei ido embora. Ela me levou com ela. Porém, quando voltamos para o quarto para terminarmos de ver as coisas, isso aqui acontece. Vamos para a noite 2 desse jogo, e a televisão que anteriormente não tinha nada escrito, na verdade não tinha nem nada a ver com essa cena do jogo, agora a televisão está escrita Inferno. E faltando exatos 1 segundo para o jogo crashar e voltar ao normal, a palavra televisão muda para Hello Sister, ou Olá Irmã. Então, o jogo fecha e volta do início, como se nada tivesse acontecido. Mas calma, ainda estamos com dúvida. Como assim Hello Sister? Tem que ter um motivo. E bom, capivaras, o motivo estava embaixo dos nossos narizes. Vamos refazer a cena que ocorreu no dia. Com papéis que encontramos no cenário e com diálogos que vemos que as vítimas desses incidentes foram 2 irmãs, por conta do final do jogo. Naquele milésimo de segundo aparece a palavra na televisão Hello Sister. Isso é uma prova de que, na verdade, uma irmã por algum motivo estava assombrando a outra irmã. Porém, qual seria o motivo? Bem, meus capivaras, o motivo é mais bizarro do que parece, por conta que com textos que aparecem na tela, a gente pode concluir que, no dia não identificado, na verdade identificado sim como 2 de janeiro, e às 5 da tarde, uma irmã mais velha com ciúmes de sua irmã mais nova joga um ursinho de pelúcia no chão e logo em seguida entra no carro, mas sem ela perceber, sua irmã mais nova, que ela sentiu tanto ciúmes, vai pegar o ursinho e acaba sendo vítima de uma ré acidental em que acabou fatalizando a vida dessa menina. Sendo assim, o motivo daquele jornal ter saído. Mas vocês prestaram atenção quando eu falei uma ré acidental? Então, meio que essa ré não foi tão acidental assim. Em outros textos que encontramos pelo jogo, quando interagimos com o espelho, ele fala o seguinte: ela me olhou pelo espelho com seus olhos cheios de ódio e raiva. Eu não consigo mais olhar pra ela. Ela quer que eu vá embora. Mas um espelho? O que um espelho tem a ver com todo esse caos? Afinal de contas, não tem como um espelho estar envolvido com a droga de um acidente, correto? Bom, um pouco errado, por causa que não podemos esquecer da existência dos retrovisores em um carro, que são espelhos. Agora, lendo esses textos novamente, as coisas começam a fazer mais sentido. Ela é assombrada por conta que ela o matou por causa de ciúmes e inveja dela. Agora, com a menina que foi de comes e bebes, ela irá assombrar pra sempre sua irmã. E isso é retratado de uma forma meio inusitada em um jogo de limpeza de casa. É bem bizarro, né?